Então hoje a gente vai ver advérbios de frequência. Adverbs of frequency. E esse é um conceito gramatical, né? Advérbios de frequência. Mas o que isso representa é bem simples, né? Que são palavras como sometimes, significa às vezes, usually, geralmente, always, sempre, never, nunca, e often, frequentemente. E nota que o often aqui eu estou pronunciando sem o som desse F aqui, tá? O F não tem. Então, sometimes, usually, always, never, often. E além desses, a gente também tem algumas expressões que indicam frequência. Como, por exemplo, every, que a gente pode usar junto com everyday, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. E pode ter outros períodos de tempo também. Posso falar every minute, a cada minuto, etc. Mas a gente vai ficar com esses aqui por enquanto. E a gente também tem as expressões once, que significa uma vez. Twice, significa duas vezes. Ou three times, que significa três vezes. Daí a partir daqui a gente vai four times, five times, six times, etc. Então só tem um nomezinho especial para uma vez e duas vezes. Once and twice. Once, twice, three times. E daí aqui a gente vai usar three times a day. Three times a week. Three times a month. Three times a year. Então, de novo, que nem ali em cima, né? Os mesmos períodos a gente pode usar aqui. E esse a aqui no nosso português é como se fosse o por. Então aqui ficaria uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, duas vezes por dia, duas vezes por semana, duas vezes por mês, duas vezes por ano, três vezes por dia, três vezes por semana, três vezes por mês, três vezes por ano, e por aí vai. E daí, claro, tem mais palavras dessas aqui, né? Sometimes, usually, always, never, etc. E tem outras expressões aqui também, mas eu estou mantendo isso um pouco mais simples, porque essas são as mais comuns, então vale mais a pena a gente aprender bem essas e depois a gente expande, porque a gente vai ter uma noção de como funciona. E daí a gente faz uma separação aqui, tá? Nota que esses aqui na esquerda, eles têm uma frequência indefinida. Eu vou colocar um I aqui. Indefinite. E esses daqui, os sozinhos, eles têm uma frequência definida, então é definite. Já vou explicar por que isso é importante de notar. Todo dia, uma frequência definida, né? Eu sei que é todo dia aquilo vai acontecer, mas se eu falo sometimes, quantos dias por semana que isso é? Não sei. Usually, quantos dias por semana? Não sei. E mesmo o always, que significa sempre, às vezes não significa exatamente sempre, né? Significa, tipo, com muita frequência. E essa diferença do indefinido para o definido é a ordem que a gente coloca isso dentro de uma frase. Então deixa eu fazer uma frase aqui para mostrar isso para vocês. I sometimes
and go to work in the morning. Eu, às vezes, vou para o trabalho de manhã. Então, eu vou colocar o sometimes aqui. E a posição dele é logo antes do verbo ir. Tá? Porque ele está dando frequência para esse ir. Com que frequência que eu vou? Às vezes. Se eu fosse fazer essa mesma frase, só que agora eu quero fazer a frase com, digamos, every day, todo dia. Eu vou para o trabalho todo dia de manhã. Eu colocaria I go to work in the morning every day. E daí então eu vou colocar ele aqui pro final, ó. Então esses que são período definido e que daí são compostos, né? São mais de uma palavra para expressar a frequência, eles costumam vir no final. Tem alguma possibilidade de variar, por exemplo, eu poderia falar sometimes I go to work in the morning. Tem alguma variação assim que é possível, eu poderia falar I go to work every day in the morning. Só que essas variações, por enquanto, para a gente não complicar, não vamos falar sobre elas, porque elas dão uma ênfase um pouquinho diferente, é uma coisa que a gente vai aprender um nível um pouco mais intermediário para avançado, tá? Então, basicamente, essas indefinidas vêm antes do verbo e essas definidas vêm no final da frase. Tem uma exceçãozinha aqui que é os indefinidos com verbo to be. Então, vou fazer mais uma frase para mostrar aqui. I am always at work in the morning. Aí agora eu tô falando eu estou, que é o verbo to be, I am, eu estou sempre no trabalho da manhã. Então, o verbo está vindo antes e o advérbio de frequência depois. Isso só vai acontecer com o verbo to be conjugado, tá? E a gente vai ver mais isso quando a gente estiver olhando o verbo to be. Então, esse é o conteúdo de hoje. Ele é bem intuitivo. Os alunos costumam não ter muita dificuldade nisso. E o segredo aqui é decorar essas palavrinhas, o que elas significam. E lembrar que, em geral, os indefinidos vêm antes do verbo. Os definidos vêm no final da frase, exceto quando é verbo to be, que os indefinidos vêm depois do verbo to be. E é isso.